Olá, tudo bem? Hoje, povo de Deus, nós vamos estudar, fazer o estudo 25, Educação Cristã, do Guia de Estudos Bíblicos, né? Ouvindo a voz de Deus, de Deus, certo? Então, vamos prestar atenção para saber o que fala o Pai do Céu, o que fala a Bíblia, o Espírito de Profecia, né? Com relação à educação cristã, o que é que tem a ver a educação cristã para nós, para a vida eterna? É educar, é desenvolver as faculdades físicas, né, mentais e espirituais. Mas por esse caminho também está a redenção. As duas têm como objetivo restaurar da gente, ser humano, né, o plano originalmente estabelecido por Deus, a semelhança com Deus, semelhança com o nosso Criador, ok? Portanto, não se pode isolar a educação da redenção. As escrituras, elas têm normas que ajudam a orientar a busca e a aquisição da educação verdadeira, cujos benefícios, né, serão eternos. Mas antes da gente continuar com esse estudo de educação cristã, vamos orar, vamos trazer Deus, vamos pedir humildemente a Deus, trazer Deus, né? É só uma retórica, digamos assim. Na realidade, nunca é a gente que vai atrás de Deus. Nunca, em momento nenhum. É sempre Deus que nos busca, como disse a nossa querida Maísa. É sempre Deus que nos socorre. É sempre Deus que vem em busca do perdido. A gente não conhece ir a Deus por nossas próprias forças. Isso não existe. Nosso Deus é um Deus genuíno, um Deus verdadeiro, um Deus que nos busca desde a queda, desde Adão e Eva. Então vamos buscá-lo, vamos pedir humildemente, reconhecer na realidade, né? Reconhecer, a gente nem sabe como falar, por isso que o Espírito Santo ele eleva nossas petições, nossos agradecimentos com muitas dificuldades por nossa causa. Com dores, né? Com dores. O Espírito Santo sofre para levar os nossos pedidos, de certa forma, às vezes injustos. Ou não sabemos expressar, não sabemos nem pedir. Então vamos orar. Querido Senhor, obrigada pelo teu amor. Esteja conosco aqui, Senhor, por favor, para que nós possamos falar da tua palavra para outros que precisam, e não porque haja mérito em nós, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Só por ti, Pai. Obrigada. Fica conosco, alarga nossos pensamentos e nos faz aplicar teus ensinos em nossas vidas. Amém. Então, qual seria a primeira pergunta? Por que é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação de nossos filhos? Educação, eu sou professora e eu vejo a dificuldade que a gente tem de aprender e também de passar, né? Jó 36:22 responde, porque ele é o mestre dos mestres
Então, só Deus pode realmente saber como nos educar, já que Ele também é nosso Criador. A verdadeira educação está empenhada no desenvolvimento integral do ser humano. Desenvolvimento integral, físico, corpo, mente, espírito. Para alcançar esse objetivo, as orientações divinas precisam ser seguidas. Se colocadas em prática, a filosofia de educação bíblica conduzirá à prosperidade e, se negligenciada, levará à adversidade. Então, respondido está. A segunda, qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Por Deus. Olha só, Deus se utilizou de um método, e nós chamamos de o método original. A origem da educação de Deus, qual foi? Gênesis capítulo 2 versos 15 a 17 e capítulo 3 de 8 a 10. Diz assim, ó, Deus transmitia seus ensinos face a face, assim como nós fazemos em sala de aula, né? Face a face. E Deus ensinava através da natureza, ele usava os recursos naturais para ensinar. Desde o princípio, o método de ensino bíblico está baseado na família. Antes da entrada do pecado, Deus instruía Adão, no final de cada tarde, no dia dos patriarcas, a educação familiar ainda prevalecia. Os pais aprendiam de Deus a natureza, na tradição oral, ensino bíblico passado oralmente de geração em geração e transmitiam esse conhecimento aos seus filhos, ok? A terceira pergunta: qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs? Segunda Reis 6, 1 a 7. Responde: Escola dos Profetas. Essa escola antecedeu na Bíblia, né, as escolas cristãs. A escola profética foi um dos protótipos daquilo que conhecemos como internatos cristãos. Ali eles aprendiam música, liam as escrituras, trabalhavam, viviam em comunidade. Eliseu, profeta de Deus, era o professor, né? Então, quando se fala em pedra lascada, Neandertal, até que ponto, né? Eu não posso dizer para você cabalmente, né? Porque cada um adquire o conhecimento e o limite que quiser. Ninguém é obrigado a entender como o outro entende. Somos diferentes, né? Somos diferentes, mas somos todos seres humanos. De que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante seu ministério terrestre? Mateus 4, versos 18 a 25. Ensinamentos através da observação e convivência com o Mestre. Cristo chamou discípulos e os levou consigo, ministrando-lhes ensinamentos enquanto eles o observavam curar, pregar, ensinar, relacionar-se com as pessoas. Jesus é considerado o maior mestre, professor e sábio, pois conseguiu, através de seus alunos, revolucionar o mundo. Seus conselhos foram e ainda são totalmente atuais. Veja que Jesus nasceu no século I, né? A partir dele começou eh, a linha do tempo para nós, né? Veja que antes era decrescente, né? E a partir de Jesus foi crescente desde o século I, estamos desde o ano, melhor dizendo, desde o ano
né? Estamos em 2025, já 2025, você vê qual o tempo, né? Qual o tempo dessa linha de tempo que Jesus esteve nessa terra para nos libertar. Como é real, se você para analisar, como é real tudo isso. Então, que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? Em 1 Coríntios 2:12 e 3:19 responde: a sabedoria deste mundo, os carros, né, o barulho, a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, loucura diante de Deus. De maneira simples e objetiva, a educação secular forma cidadãos produtivos para a sociedade. A educação cristã forma cidadãos para o céu, para o porvir, né? Entre seus objetivos estão o desenvolvimento integral do ser humano, físico, mental, social, espiritual, intelectual, e moldar os estudantes à semelhança com Cristo. Sexta pergunta: quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Colossenses 2:8, 1 Timóteo 6:20 e 21. Diz assim, ó, isso é muito importante. Filosofia e vãs sutilezas. Repito, filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo. E tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Olha como é interessante, como está a educação secular, baseada em vãs sutilezas, em tradições, rudimentos do mundo, falatórios inúteis e profanos e contradições. Então, o confronto com a filosofia não bíblica, ridicularização de crenças bíblicas, enfraquecimento de valores morais, estão inseridos no contexto relativista, onde os valores bíblicos são considerados obsoletos. Os cristãos precisam agir com sabedoria e dar razões definidas de sua fé. 1 Pedro 3:15, Novo Testamento. Então, qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Deuteronômio 6:5-9, Efésios 6:4. Ensinar a palavra de Deus aos filhos a todo instante, ao se levantar, ao deitar, ao andar, criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. A educação deve ser contínua, visando a formação de um caráter semelhante ao de Cristo, enquanto desenvolve as habilidades físicas, intelectuais, emocionais, sociais e espirituais. Quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e nossos jovens? Isaías 54:13 e 49:25. Todos os filhos serem ensinados a respeito do Senhor, salvar os filhos, que a palavra de Deus seja implantada no coração e que tenham a paz, né? Ou seja, um bem-estar completo de coração, mente, corpo, relacionamento social. Deus espera que cresçam no temor do Senhor e que estejam disponíveis para representá-lo neste mundo. Qual é o resultado da educação ministrada aos filhos segundo os caminhos do Senhor? Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém uma rede educacional, desde o ensino fundamental ao superior. Buscamos a excelência na formação acadêmica, porém, sobretudo, primamos pela formação moral,
ética espiritual dos alunos, formamos cidadãos para este mundo e a pátria superior, caráter inabalável, pessoas pensantes, altruístas, que utilizam seus dons e benefícios na causa de Deus e para auxiliar o próximo. Os pais devem dirigir, educar, ajudar no desenvolvimento dos filhos. Para tanto, devem eles mesmos compreender o caminho por onde devem andar os filhos. Recapitulação. A Bíblia oferece orientações sobre como podemos obter possibilitar verdadeira educação para nós e nossos filhos. A educação cristã e a redenção andam de mãos dadas com o mesmo objetivo de restaurar o ser humano à imagem de Deus. Por isso, devemos descartar os ensinos materialistas, humanistas e liberais que nos são oferecidos. Eles nos afastam de Deus, que é o centro e a razão de tudo. Nenhum modelo de educação que não esteja centralizado nele e em suas palavras deve ser adotado. E em sua palavra deve ser adotado, em sua palavra, ou seja, os escritos, a Bíblia. Vamos refletir. Educação cristã é proporcionar as ferramentas necessárias para o desenvolvimento harmônico do ser humano. Sobretudo, o grande objetivo da educação cristã é a redenção, redimir. Vamos fazer o compromisso de fé, que fazemos sempre. Você decide seguir a orientação bíblica com respeito à aquisição da verdadeira educação para para si e para seus filhos? Você precisa de ajuda de Deus para viver esses princípios? Certamente que sim, né? A gente precisa de Deus todo momento, em todos os ângulos, em todos os aspectos, em todas as dimensões das nossas vidas. Somos totalmente dependentes de Jesus para viver e até para morrer. Somos dependentes de Jesus. É Ele que é o nosso galardoador. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Reflita nessa, nessa mensagem de educação e veja como está intrinsecamente ligada a educação e a redenção. A educação já para esse mundo. Como você pode formar seus filhos educados e amáveis, que reconheçam seus erros, que se arrependam, que sejam humildes, que sejam calmos, que tomem os conselhos de Deus através dos mandamentos, das regras de Êxodo 20. Como é importante, né? Ser perfeito é impossível, mas podemos, mesmo na imperfeição, se arrepender, conversar com Deus, pedir a Ele humildemente que tire de nós os nossos erros e que nos dê, já nesse mundo, a eternidade de vida, mesmo dormindo por um tempo, mas preparados para a sua volta e assim estaremos eternamente vivos com Jesus. Esse é o nosso sonho, o nosso desejo. Que Deus abençoe você.